Sensacional trilha! Zeste, olha só, 1 litro da mais bela cerveja, não a Juicy IPA sensacional, mais um golinho. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Linux Chips e hoje é um vídeo especial, é da Semana DevOps, né? Seguindo lá a Semana DevOps e hoje o assunto é Python, ok? Aqui a ideia é trazer uma abordagem totalmente diferente do que você vê nos cursinhos por aí, kit de Python e tudo mais. A ideia nossa é dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte mostrando o que é fundamental para você começar a desenrolar as coisas no Python, começar a se virar. E a segunda parte nós vamos brincar um pouquinho lá com a API do Docker, lá com Python e brincando com a API do Docker, ok? Então vai ser dividido em duas partes, dois vídeos. Fiquem atentos, então assista esse primeiro vídeo e depois corre lá para assistir o segundo vídeo, certo? Simples assim. E se você ainda não se inscreveu na Semana DevOps, tá vacilando, ok? Corre lá para se inscrever na semanadevops.com.br. Assim você garante lá, recebe os links, tudo bonitinho. Bem, vamos lá começar essa bagaça, vamos falar um pouquinho sobre Python e tudo que ele pode nos oferecer, que olha, é sensacional, ok? Vai! Bem, vamos começar então a bagaça, tá preparado aí? Todo mundo tá tudo bonitinho? Abriu o terminal aí, já tá preparado? Abriu a sua cerveja? Vamos lá começar então. Primeira coisa que tem que saber é que o Python é uma linguagem de alto nível, sensacional, interpretada, muito fácil, orientada a objeto, também super moderna. Para você ter uma ideia, empresas como o Google utilizam pra cacete o Python no seu dia a dia. O Python ele foi criado lá em 1991 por um cara foda chamado Guido van Rossum. Ou qualquer coisa assim, Guido van Rossum. Ou, né, Guido van Rossum. Deve ser Guido van Rossum, certo? A pronúncia é correta. Mas esse cara bonitinho aí criou lá em 1991 Python e hoje ele vem sendo muito utilizado. Nós temos aí duas versões correndo em paralelo praticamente. Nós temos a versão 2.7, lá nem vai ter a 2.8, mas temos a versão 2.7 e temos a versão já da família 3. Qualquer coisa, já está na versão 3.6, se eu não me engano. Então tem essas duas versões correndo em simultâneo. Uma galera ainda utiliza o 2.7, uma galera mesmo utiliza o 2.7, mas se você vai começar um novo projeto, alguma coisa assim, não faz mais sentido você utilizar o 2.7 como o próprio Python diz. A família 3 já é o futuro, mas também é o presente do Python, certo? Então não vacila não, vai lá, começa já da família 3 e muda muita coisa, não tem retrocompatibilidade, isso é uma coisa que fode muito, ou seja, se você fez no Python 2.7, por exemplo, você não vai conseguir utilizar esse código lá no Python 3, vai ter que mexer em muita coisa, coisas básicas, por exemplo, como o print, que é para imprimir, né, uma linha, já mudou a sintaxe, ele não aceita a forma antiga como que era no Python 2.7, você vai ver aqui, ok? Então fica ligado, o Python é foda. O Python é muito utilizado pela galera de Machine Learning, por exemplo, né? Inteligência artificial, a galera utiliza muito o Python. Se você olhar as vagas, por exemplo, sempre pede Python, então os profissionais que já trabalham na área, eles provavelmente utilizam Python. Então, ó, é uma linguagem foda. Agora chega de conversa fiada, bora lá pro terminal, bora lá brincar um pouquinho com Python. É muito simples, ok? Então vamos abrir o meu terminal. A primeira coisa que tem que fazer também é o seguinte: se você usa Linux, Mac ou Windows, é super tranquilo, vai lá no site python.org, faz o download lá, faz a instalação do Python, de preferência da família 3, né? Eu acho que tá o 3.6 lá para download. Faça o download e a instalação aí na sua máquina, ok? Uma vez instalado, digita aí, olha que nem aqui no console, ó, Python espaço -- verso. Ele vai trazer lá a versão que você vai estar utilizando, qual é a versão do Python que você está utilizando, beleza? Apareceu aí bonitinho? Maravilha. Próximo passo é o seguinte, vamos direto lá para a console do Python, né? A console interativa do Python, onde você pode digitar comandos, você pode codar lá, né? Fazer pequenos testes, pequenos blocos de código para validar, para testar alguma situação. É evidente que não é o local para você codar, não é o IDE nem nada do gênero, ok? Ele é bem parecido com o IRB do Ruby lá, ok? É um lugar para que você digite pequenos códigos e faça testes, certo? Digitou Python aí, olha só, mudou o console e ficou aqui esses 3 sinaizinhos de maior, beleza? Muito bem, agora nós já estamos na console aí do nosso querido Python, nós podemos fazer algumas brincadeiras. E bora lá brincar. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é umas brincadeirinhas em relação a contas, ok? Para mostrar como é bastante simples. Por exemplo, digita aí 2 mais 2 e dá um Enter. Olha só, ele mostrou o resultado, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, tem uma função chamada print. Qual a função dela? É apenas imprimir uma frase, então ela vai imprimir lá uma frase, uma variável, algo do gênero, ok? Então vamos fazer o seguinte, digita aí
print, abre parênteses e coloca 2 mais 2, fecha parênteses. O que ele vai fazer? Vai imprimir o resultado de 2 mais 2. Perceba, essa é uma das diferenças do Python 2.7 para o Python 3.0. No Python 2.7, o print você faz sem o parênteses, aqui já não aceita. Então fica print, abre parênteses, coloca lá 2 mais 2, fecha parênteses, olha só o resultado, 4. Isso para contas de menos, subtrair, por exemplo, 4 menos 2, ele vai te dar o resultado. Para que você possa fazer multiplicação, você usa o asterisco. Então, 2 asterisco 4, você vai fazer o quê? 2 vezes 4, ele te traz o resultado. E para dividir, você vai usar o quê? A barra, ok? Então, por exemplo, 4/2, você vai ver o resultado de 4/2 e vai trazer lá o número 2 para você. Olha só como que é tranquilo, beleza? Então, olha só, faz o seguinte, abre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, espaço, asterisco, espaço, 4. O que está rolando aqui? Primeiro ele vai fazer o 2 mais 2 para depois a multiplicação. Então 2 mais 2, 4 vezes 4, 16. Olha só, simples assim, certo? Então é muito simples de você fazer contas. Já que nós estamos falando de contas, vamos falar um pouquinho sobre números. Nós temos os números inteiros e nós temos também o float, ok? O que são números inteiros? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 4, menos 5, enfim, isso são os inteiros. Outro tipo que nós temos de números são o quê? Os floats. O que é o float? 1.2, 1.23, 4, manja, quando for um ponto qualquer coisa, daí é o float, beleza? Outra diferença do Python 2.7 para o 3 é exatamente isso. Lá no Python 2.7 eu não conseguia fazer, por exemplo, de forma exata a soma de inteiro mais float. Aqui no 3.0 eu consigo. Então eu consigo ter um inteiro mais um número float e ele me traz o resultado exato. Então, por exemplo, se eu fizer lá 2 mais 2.2, ele vai me trazer o quê? 4.2 certinho. Se fosse no 2.7 não seria assim, certo? Fácil assim. Então nós já vimos como fazer continhas aí no nosso querido idolatrado Python aí na consola interativa e também vimos o que é o inteiro, o que é o float. Fácil assim. Já que estamos falando aí sobre float e também inteiro, eu acho que é interessante falar sobre um cara chamado string. O que é o string? Isso é uma palavra, são letras, né? Normalmente representada lá entre aspas, ok? Então, por exemplo, quando eu digitar aqui, ó, print, abre parênteses, abre aspas, isso é um teste, fecha as aspas, fecha parênteses. Dou um enter, olha só, ele vai mostrar o quê? Uma frase, daqui são strings, ok? Então, string é muito simples, certo? Seria aí o quê? Uma frase, seria uma letra, algo do gênero. Simples assim. Esse vídeo é para deixar as coisas simples, ok? Para você entender isso aí fazendo já. Mais para frente, quando você aumentar o seu nível em relação a Python, você procura outros materiais, vai rolar outros vídeos aqui para aumentar um pouco a profundidade, para você deixar a coisa um pouco mais difícil. Mas por enquanto é para que fique fácil, você consiga desenrolar tranquilamente. Outro tipo bastante interessante também que tem que abordar é os booleanos, né? O boolean, o que é isso, né? Que seria o true e falso, verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui 2 é maior do que 4, ele vai me retornar true ou falso, se é verdadeiro ou não. Beleza? Entenderam que é o booleano? É o verdadeiro ou falso. Então, você sempre ele vai pegar e vai trazer para você dois resultados, ou verdadeiro ou falso, né? True ou false, certo? Então, se eu fizer uma continha aqui, sei lá, de novo, 10 é menor do que 15, ele vai fazer o quê? Ele vai falar que é true, beleza? Olha, acompanha aqui no terminal. Fácil assim, sem nenhuma novidade, simples como voar. Então nós já vimos a inteiro, float, que mais que nós vimos? String e agora o booleano. Uma coisa bastante interessante também, que tem toda a linguagem de programação, no seu shell script lá já tinha, são o que? As variáveis. Variável nada mais é, de maneira bem simples, é o que? É um nome para determinado valor. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável chamado Jefferson e o valor dela é o que? Lindo. Então, Jefferson é lindo, certo? Olha só que... Então, uma variável nada mais é do que isso, ok? Um nome igual a um valor. Então, eu posso colocar lá, nome, Jefferson, idade, 33, cidade, São Paulo, manja? Então, variáveis são um nome com algum valor. Então, por exemplo, eu posso ter lá, sei lá, uma variável chamada nome, o valor Jefferson, eu posso ter outra variável chamada idade, o valor 33, eu posso ter uma outra variável chamada cidade, o valor São Paulo, beleza? Somente isso, é simples assim. Uma variável, ela pode ser modificada no decorrer do script sem problema algum. Vamos criar então a nossa primeira variável. Digita aí, ó. Então digita o seguinte aí, vamos criar a nossa variável. Jefferson igual lindo. Dá um enter aí. Tem que fazer dessa maneira, senão eu não vou ajudar se der problema, hein? Faz aí, Jefferson igual a lindo. Perceba o seguinte, sempre que eu tratar de string, com o valor, né, da minha variável, eu tenho que representar sempre entre aspas. Então, como tem que ficar? Jefferson igual, abre aspas, lindo, fecha aspas, dá um enter, belezinha, não retornou nada, certo? Agora digita aí Jefferson, dá um enter, vai aparecer o quê?
Lindo. Isso mesmo, eu escutei você falando aí, cara. Lindo, hein? Obrigado, cara. Eu sei que sou bonito. Eu tô um pouquinho gordo, mas eu sou bonito. Tranquilo, então, em relação à variável, eu posso criar mais uma variável aqui. Olha só, idade igual a 33. Dou um Enter aqui. O que acontece? Ele vai criar uma variável chamada idade com o valor 33. Repare, o 33 não tá com aspas, porque ele é um inteiro. Daí eu não preciso da aspas, somente quando é string. Digita aí idade agora, dá um Enter, apareceu, certo? Isso aparece aqui no console, ok? Agora, se você estiver dentro de um arquivo lá, de um script de Python, você precisa pegar e pedir para printar essa variável. Você precisa pedir para que ela exiba essa variável. O que você vai fazer? Print, abre parênteses, o nome da variável, idade, fecha parênteses, dá um Enter. Ele vai imprimir o conteúdo dessa variável, o valor dessa variável. Simples assim. Agora que nós já vimos a variável, agora vamos conhecer outro cara chamado de operadores de comparação. O que é isso? É para quando eu quero comparar, por exemplo, eu quero falar assim, ó, 5 é maior que 7, certo? Qual que é o sinal? Acompanhem aqui sempre aqui no console, ok? Olha só, tem o sinal de maior, eu tenho o sinal de menor, beleza? Fácil assim. Mas eu tenho também o maior ou igual e o menor ou igual. Representado o maior por sinalzinho de maior e igual e o menor como? Parece uma seta, né? O sinal de menor e igual. Fácil assim. Fora isso, nós temos também o igual, que é representado por dois símbolos do igual, né? Igual, igual, é igual. Igual, igual, é igual. Sensacional. Se nós temos o igual, nós temos o diferente, que é o que? Exclamação igual. Simples assim. Então sempre é para que eu compare, ok? Eu posso fazer a seguinte comparação, colocar aqui, ó, banana igual, igual, para perguntar se é igual a abacate, lembrando sempre aspas aqui, ele vai falar o quê? Que não é. Ele responde para mim, né, falando que é falso. Sim ou não? Que é falso. Esse valor é booleano. Olha como é simples. Então nós temos os nossos comparadores. Isso é muito utilizado, você vai utilizar muito, por exemplo, quando você for utilizar um if, aí na maioria das vezes você acaba utilizando algum operador de comparação. Fácil. Bem, vamos lá, em ritmo de festa. Lembrando que esse vídeo aqui é para você voltar várias vezes, assistir várias vezes, porque é muito conteúdo. Eu tô ligado que é muito conteúdo, então não se apavore não, certo? Veja com calma depois, tomando sua cerveja várias vezes. Leve sempre exemplos, faça alguns exemplos, acompanhe, porque é importante para que você aprenda. Dessa vez você vai ter que aprender Python e você vai falar na próxima semana de DevOps que você aprendeu Python aqui nessa bagaça, certo? Você viu variável, não viu? Viu que é o quê? Um nome e um valor. Só que agora nós vamos ver o que é uma variável avançada. Nós vamos ver listas. A lista é utilizada para tudo no Python. Eu utilizo ela a todo momento, a todo instante eu utilizo listas. E é bastante simples. Pensa que listas é como se fosse uma variável, só que com multivalor. Como assim multivalor? Pensa o seguinte, frutas igual. Quando eu for falar em listas, eu tenho que colocar sempre o colchetes, ok? Olha só, o colchete sempre. Então vai ficar como frutas igual, abre colchetes, eu começo aí. Abre aspas e fecha aspas, né? Colocando lá várias frutas. Quem tá vendo aqui, ó, banana, mexerica, abacate, várias frutas. Beleza? Coloquei lá umas 5, 6 frutas separadas sempre por vírgula. Não se esqueça de ver as aspas, hein? Não vá vacilar, tem que ir sempre, né? Banana no meio das aspas, tudo certinho do jeito que tá aparecendo aqui no console, certo? Feito isso, fecha lá o colchete e dá um Enter. Beleza. Agora vai lá, todo mundo em ritmo de festa, print, abre parênteses, coloca lá o nome da nossa querida outra da lista, chamada frutas, fecha lá o parênteses, dá um Enter, repare o que ele trouxe, ele printou todos os itens dessa lista. Pô, Jefferson, mas qual a vantagem disso daí? É maior bagunça? Nada, cara, a lista é mágica, é sensacional. Por quê? Eu consigo, por exemplo, pedir alguns itens específicos dessa lista. Como que eu faço isso? Nessa nossa lista frutas, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, digita aí, ó, frutas, abre colchetes, coloca 0, fecha colchetes, dá um Enter. Repara, ele trouxe o primeiro item da nossa lista. Sempre quando você for pegar algum item de alguma lista, o 0 sempre vai ser o primeiro, beleza? Não se confunda. E sempre quando você quiser pegar o último item de uma lista, sempre você vai utilizar o quê? O -1. Ele vai pegar sempre o último item daquela lista, certo? Então, se eu quero pegar o segundo, é o 1. Então, como que fica? Frutas, abre colchetes, se eu quero pegar o último item, -1, fecha colchetes, dou um Enter, repara, pegou o último item. Fácil, certo? Listas é sensacional. Agora, quando eu estou utilizando listas, é sensacional eu utilizar também o for, ok? Por quê? O que acontece? Em determinados momentos eu quero percorrer por todos os itens da minha lista. Por exemplo, eu quero passar por banana, mexerica, todas os itens dessa lista, só que eu quero tomar alguma ação, sei lá, printar uma mensagem, por exemplo. O for é muito utilizado para isso, o loop for, ok? É sensacional e simples de usar. Olha aqui no shell, todo mundo acompanhando. Vamos fazer o seguinte, eu quero então imprimir todas essas minhas frutas, só que eu quero colocar uma frase e eu quero que seja uma fruta por linha. Eu quero que ele passe por todos os itens dessa nossa lista chamada frutas. Como que eu faço isso? Simples. Primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar o for. Então eu digito lá for espaço.
Vou criar uma outra variável chamada fruta, sem ser no plural, fruta. Na minha lista, que é chamado frutas, beleza? O que eu estou falando aqui? For fruta, então eu vou criar uma variável chamada fruta para cada item da minha lista chamada frutas. Simples assim, beleza? O que eu preciso no final é colocar os 2 pontos. Coloco 2 pontos aqui, que é a sintaxe do Python, dou um Enter. Outra coisa que é bastante importante de você ter em mente é a indentação, é super importante. Você tem que seguir a indentação, senão vai dar zica, o Python não reconhece. Então, como eu estou dentro de um laço fora, aí que eu tenho que fazer? Dar um tab aqui para fazer a indentação. Dei um tab e vou colocar o seguinte, print abre parênteses, vou colocar uma frase aqui. Essa é a fruta, 2 pontos... Perceba, vamos usar aqui um percentual S. E o que é isso? Eu estou falando que aqui nesse lugar vai entrar o valor de uma variável que é string, por isso do S, beleza? Então, %S, fecho lá as minhas aspas, né? Lembrando que tem que ter as aspas tudo bonitinho, espaço, novamente o %, espaço a variável que eu quero que o valor apareça ali no nosso querido %S, beleza? Qual que é a variável mesmo? Você está lembrado qual que é a variável? Fruta, certo? Que é a variável que está lá no nosso querido laço for, certo? Beleza? Então o que ele vai fazer? Para cada fruta, ele vai imprimir essa frase que nós definimos. Beleza? Muito bem? Fechei aqui meu parênteses, dei um Enter, dou outro Enter aqui para falar, né, que eu terminei o meu código. O que ele fez? Ele mostrou todas aí, tudo bonitinho? Olha só, ele imprimiu a frase, percorreu todos os itens. Maravilha, esse é o for. Você vai utilizar muito, muito mesmo, ok? Tem várias formas, aqui é apenas o inicial para que você consiga se virar. Então você está percorrendo todas as listas utilizando o nosso querido e idolatrado for. Se eu falei do for, eu vou falar do if, né? Para que é o if? O if é o nosso querido se, né? Então o que eu faço? Se determinada ação é verdadeira, faça tal coisa. Se não, eu coloco um else lá embaixo, faça outra coisa. Então vamos fazer um exemplo simples aqui. Vamos lá então fazer o seguinte, ó, cria 2 variáveis aí, uma variável chamada A com valor 3 e a outra chamada B com valor 5, beleza? E vamos fazer o seguinte, ó, if A maior que B, 2 pontos, o que acontece? Se a variável A for maior que B, ele vai imprimir essa frase. Dou um Enter, tá na linha de baixo, dou um Tab para não esquecer a indentação. Próximo passo é o quê? Quem que imprime? Print. Então vou lá, print, abro lá o parêntese, faço lá as aspas e escrevo a frase. A é maior que B. Fecha aspas, fecha o parênteses, beleza? Dou um Enter agora, na linha de baixo eu vou colocar um else. O que é o else? Se não for verdadeiro, faça essa de baixo. Se ele não fizer esse primeiro print, ele vai fazer o de baixo, né? Então, qual vai ser essa situação? Quando o A for menor que o B, então faça aí else, 2 pontos. Perceba que o else tem que estar indentado da mesma forma do if, isso é importantíssimo, ok? Dá um Enter aí, mais um tab para ficar indentado igual tá aparecendo aqui no terminal, tudo bonitinho, todo mundo aí acompanhando. Escreva aí, print, abre parênteses, abre as aspas lá e coloca o seguinte: A é menor que B. Fecha aspas, fecha parênteses, dá um Enter, certo? Dá outro Enter aí. E o que ele trouxe para você? Falou o quê? Que A é menor que B, certo? Fácil. Esse é o if. Também vale falar sobre as tuplas, né? As tuplas é bem parecida com as listas, só que são imutáveis, ok? É bem parecido. A sintaxe sempre vai ser o quê? O nome igual. Você vai abrir parênteses e vai colocar o conteúdo lá, que pode ser string, inteiro, sem problema algum. Lembre-se, a principal diferença entre uma lista e uma tupla é que a tupla é imutável. Eu sempre utilizo a listas, eu gosto bem mais. Vale também falar sobre o dicionário. O dicionário eu uso bastante, que é super importante. O que é o dicionário? É uma forma de você criar variáveis multivalor, só que com chave valor. Como assim, Jefferson? Olha só, vamos criar uma aqui. Eu vou criar aqui chamado cadastro, ok? Cadastro igual. Quando eu vou criar um dicionário, eu utilizo o que? Eu utilizo as chaves, ok? Então, coloca aí as chaves, beleza? Tudo bonitinho? Agora eu vou colocar o seguinte. Eu abro as aspas, sempre com aspas, que nem tá aparecendo aqui no terminal. Nome, fecha aspas, 2 pontos, abre aspas, Jefferson, fecha aspas, beleza? Todo mundo? Agora vírgula. Idade, 2 pontos, 33, vírgula, cidade, 2 pontos, São Paulo. Todo mundo tá acompanhando? Sempre que for string no meio, entre aspas, né? Se não for string, se for inteiro, que nem a idade não precisa, beleza? Todo mundo colocou? Fecha agora as chaves, dá um Enter. Pronto, criamos o dicionário. Mas qual a vantagem de ter um dicionário? É que você pode consultar lá o chave valor. Eu posso consultar somente o valor de determinado item de dentro desse meu dicionário. Vamos para um exemplo. Faz aí, print, abre o parênteses e lá e coloca o nome do nosso querido idolatrado dicionário chamado cadastro, fecha o parênteses, dá um Enter, perceba, ele trouxe tudo, beleza?
Agora vamos imaginar o seguinte, que eu quero que ele só traga um nome. O que eu faço? Faço o seguinte, print, abre parênteses, coloco lá o nome do meu dicionário, qual é o nome, cadastro, certo? Abro o colchete, tudo bonitinho, eu coloco aqui somente a chave, né? A chave do que eu quero o valor, qual que era mesmo, era o nome, certo? Então eu coloco aqui, abro as chaves, aspas e coloco nome, fecha aspas, fecha aqui o nosso querido colchete, tudo bonitinho, fecha também o parênteses, dou um enter, perceba, ele só trouxe lá o nome Jefferson. Simples assim, é fodástico, dicionário. Eu também posso, por exemplo, verificar todas as chaves de um dicionário. Manja, esse cadastro, essa chave cadastro. Se eu quero verificar todas as chaves desse dicionário, como que eu faço? O nome do dicionário, né? Qual que é o nome dele mesmo? Cadastro, ponto, keys, abre e fecha o parênteses, dou um enter, perceba, só trouxe só as chaves. Agora, se eu quero ver os valores, como que eu faço? Mesma coisa, cadastro, só que ponto value, que é o valor, né? Abre e fecha o parênteses, dou um enter e perceba, tá aí, olha que mágica todos os valores desse meu dicionário. Fácil assim, não é? Muito bem, então vamos para o nosso último tópico de hoje, que é o que? Função. Como que eu crio uma função? O que é uma função? Bem, nós temos diversas funções embutidas já aqui no nosso querido idolatrado Python, como é o caso do print, como é o caso do len, para você ver o tamanho de determinada coisa, também é sensacional, temos diversas funções, mas também nós podemos criar as nossas funções. O que é uma função? Função é um pedaço do código com uma função bem específica. Qual que é a ideia disso? Eu não precisar reescrever o código várias vezes, lá se eu precisar daquela função sempre. O que acontece? Crio lá uma função, coloco um código, né, nessa minha função, ele vai ter uma característica bem específica, e quando eu precisar dessa característica em determinada parte do meu script, basta mencionar o nome dessa função. Então é sensacional, é um bloco de código bem especializado em uma determinada função. Fácil assim. Bem, vamos criar uma função bem simples aqui, somente para imprimir nome de estados, por exemplo, ok? Então vamos lá, def espaço, o nome da função vai ser imprime estado. Sempre eu tenho que utilizar o def quando eu estou criando uma função. Então def espaço imprime underline estados é o nome da minha função, agora eu vou abrir e fechar parênteses. Dentro desses parênteses eu posso passar parâmetros, né, para essa função, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui é só mostrar mesmo a estrutura aí da nossa querida e idolatrada função, beleza? Muito bem. Coloquei lá em imprime underline estados, abre e fecha parênteses, 2 pontos, agora eu dou um enter. Mais uma vez dou um tab por conta da indentação, super importante, e vou fazer o seguinte. Vou criar uma lista chamada estados, então estados igual, abre colchetes, coloca lá São Paulo, vírgula, Pará, vírgula, Paraná, vírgula, Rio. Fecha lá o nosso querido colchetes. Criamos aí então uma lista com alguns estados, beleza? Dou um enter. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, agora eu quero que imprima esses estados. Como que eu faço? Você lembra lá como que faz, né, para percorrer por todos os itens de uma lista? Simples, não é? Utilizando o for. Então vamos lá todo mundo. For espaço estado, espaço in, espaço estados, 2 pontos. Para fazer o forzinho bonitinho, dou um enter, tab. Agora eu vou fazer o seguinte, print, abre parênteses e vou colocar o quê? O estado agora, 2 pontos. Coloco lá aquele meu %s, todo mundo tá lembrado? %s, fecho lá minhas aspas, espaço, % novamente, espaço, a variável estado, que tá passando pelo for lá. Feito isso, dá 2 enters aí, beleza, voltou lá o console com os 3 sinaizinhos de maior. Nada aconteceu, certo? Errado? O que ele fez? Ele criou essa função. Agora, quando eu fizer, por exemplo, digita aí, imprime underline estado, abre e fecha o nosso querido idolatrado parênteses, dou um enter, que ele vai fazer? Imprimir as frases mostrando os estados. Tudo bonitinho já, meu Deus. Olha só como que é fácil fazer uma função, beleza? Muito simples. Então olha só quanta coisa que nós vimos aqui nesse nosso dia de Python, na primeira parte, ok? Porque até o final da semana vou subir a parte 2 desse vídeo mostrando aí como interagir com o Docker sempre utilizando o Python, certo? Então vai ter outro vídeo, a parte 2, na semana de DevOps. Então não vacila não, você vai receber tudo bonitinho, os 2 links da parte 1 e da parte 2, sem problemas algum, certo? Eu espero que vocês tenham curtido o dia de hoje, então não esqueça de dar o curtir aqui no vídeo, compartilhar isso aí na rede social, é importantíssimo, no seu Facebook, Twitter e por aí vai. Além disso, eu espero que você esteja curtindo aí a nossa querida segunda semana de DevOps, ok? Os assuntos foda. O Matheus também falando sobre diversos assuntos foda, então não deixa de acompanhar, é super importante, ok? Muito obrigado pela paciência, nos vemos nos próximos vídeos aí da nossa querida semana de DevOps, ou então no outro vídeo aqui do canal Linux Tips. Muito obrigado pela paciência e vai! Agora eu vou tomar minha cerveja e descansar um pouco, porque ficou comprido, cansativo esse vídeo.